meu nome é Camila e hoje eu vou falar pra vocês sobre as minhas leituras incríveis do mês de agosto. Bom, pra começar, eu tenho que avisar que esse vídeo vai ser um bocado diferente do que foi a TBR que eu postei no começo do mês. Por quê? Porque alguns livros que não estavam naquele vídeo estarão nesse. E aí, bom, primeiro o que aconteceu? Eu lembro que eu havia dito que eu iria ler o volume 3 de Outlander, certo? Certo. E eu também lembro que eu havia dito que eu não pretendia abandonar a série, certo? Certo. Pois é, eu abandonei. Por quê? E é muito difícil abandonar uma série. Normalmente, quando eu abandono um livro, é o primeiro da série, ou standalone, ou whatever, mas é muito difícil abandonar uma série inteira. Só que Outlander tava tomando um caminho tão que eu não queria que tomasse, e aí ficou tão sem graça pra mim, que aí me veio a realização que eu não ligava mais pro que ia acontecer com os personagens, porque as decisões que a autora fez não levariam a nenhum final que me agradasse. Então, se eu perdi completamente o interesse no fim, no rumo da história, no desfecho, pra que eu vou continuar lendo uma série de um monte de livros? Então, sim, eu parei de ler Outlander. Já, inclusive, mandei no Scooby os 2 volumes do volume 3. E aí, o outro livro que tava naquele vídeo também não tá nesse, é o 13. Por que eu não li o 13? Porque eu não quis. Não sei, quando eu peguei ele pra ler, me deu, assim, um desânimo, que eu pensei, gente, o destino não quer que eu leia esse livro, porque era um desânimo tão grande que aí eu substituí também por outro. Sem mais delongas, vamos começar. O primeiro livro que eu li esse mês foi o Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes. Gente, quem ainda não leu esse livro? Eu era uma dessas pessoas, né? Lá fora, eu acho que o 6º livro tá pra sair. Aqui tá pra sair o 5º. 5º? Acho que é. Mas esse mês eu li o primeiro e gostei um bocado. Não vou me enrolar muito, porque a gente tem 8 livros pra falar nesse vídeo. Mas eu gostei, eu acho que os personagens precisam melhorar muito. E eu tenho certeza que isso vai acontecer nos próximos livros, então eu tô super animada. Pois eu li O Redemônio da Cinda Williams-Chima, também outro que já tava, ó, na hora de eu pegar pra ler. E gostei também um bocadíssimo. O mundo é bem construído, mas eu queria ter um pouco mais ideia de quais são esses 7 reinos. Queria ver mais coisas desses 7 reinos. Afinal de contas é o nome da série, né? A série dos 7 reinos. Mas, ok. Os personagens são bem bacanas, eu gostei muito dos protagonistas, gostei da relação entre eles, e isso provavelmente foi um dos pontos fortes. Isso e a forma de governo desse reino que a gente está, do reino que a história se passa, a forma que ele é governado, eu também achei isso muito legal. Acho que eu já falei sobre isso em algum outro vídeo, mas é isso aí. Aí só pra falar sobre as avaliações que eu acabei não falando, o Queda dos Reinos ficou com 3 estrelas, o Rei Demônio então ficou com 4. Depois, finalmente, eu li quem? Ele. O Beauty of Darkness. Gente, eu não acredito que essa trilogia acabou. Eu já gravei o vídeo onde eu me despeço da trilogia, onde eu falo sobre esses livros. Ele vai ao ar logo. E foi incrível. Não tenho muito o que falar, nem vou me prolongar muito também. Afinal de contas, eu fiz o vídeo sobre isso. Quando sair, eu vou voltar aqui pra deixar linkado. Mas foi incrível. Que final. Obrigada, Mary Pearson. Você me satisfez como leitora. 5 estrelas, óbvio. Depois, voltando lá pro vídeo original, né? Depois eu consegui ler o The Black Prism, do Brent Weeks. Que livro enorme, gente. A história parecia que não acabava mais. Porém, o autor escreveu aquele calhamaço todo, mas ele não enrolou nenhuma vez. Tudo que ele escreveu ali tinha um motivo, que era pra gente conhecer o mundo que ele criou, conhecer as nuances das personalidades dos personagens que ele criou. E no quesito personagem, o cara deu um show, porque a gente tem um protagonista que no começo a gente gosta, ele é um cara legal, aí a gente descobre umas coisas assim, tensas sobre o cara, só que a gente continua gostando dele, e aí a gente começa a questionar os motivos que levaram ele a fazer aquela coisa ruim, e aí a gente começa a questionar nossos próprios princípios por isso, porque ele é muito fácil de se gostar, a gente não quer, pelo menos eu não queria parar de gostar desse personagem, ainda que ele tenha feito aquela coisa bem bizarra. E aí eu comecei a encontrar desculpas pra isso e esperar que o livro me desse essas desculpas concretizadas pra eu poder pensar que assim, foi por um bem maior ou algum tipo de coisa. Sim, muito bem pensado. A continuação eu vou ler? Vou, mas provavelmente em outubro, porque é um livro muito grande, é muito cheio de informação, chega a ser um pouquinho cansativo, então eu precisava tirar
um mês de férias dele, mas eu pretendo ler a continuação ainda esse ano. No final, The Black Prism ficou com 3 estrelas. Daí depois, eu precisei tirar umas férias da fantasia e aventura, gente. Foram 4 livros seguidos com temas similares, então eu precisava voltar um pouco pra realidade, né, pro nosso mundo aqui, e aí eu peguei O Último Adeus, da Cynthia Hand. Esse livro foi ótimo, eu não tenho que falar dele que não seja bom, mas ele me fez lembrar de 2 outros livros, e assim, não porque a escrita fosse semelhante, mas a temática me lembrou um pouco. Então, pra mim, ele não foi nada muito surpreendente, não foi nenhuma novidade. Então, a história, por exemplo, sobre suicídio de adolescentes, eu já tinha acompanhado no Por Lugares Incríveis, nos 13 Porquês. Então, também era um tema que eu já estava mais acostumada. E O Último Adeus ficou com 4 estrelas. Continuando no contemporâneo, eu peguei o de capa linda Summer Days and Summer Nights, que é um livro de contos que foi editado pela Stephanie Perkins, do Ana e o Beijo Francês. Eu nunca fui de livro de contos. Nunca foi minha praia, nunca me interessei muito, mas eu vi tantas avaliações positivas sobre esse, que o clima do verão e de férias fazia o livro ficar especial, e daí eu peguei pra ler, e são 12 contos que se passam no verão, cada um com uma autora diferente, e sem graça. O primeiro conto, que é um dos que tem as piores avaliações, foi o que eu mais gostei, que foi o da Leigh Bardugo. Tem um bocadíssimo ali de realismo mágico. Eu ia fazer resenha de todos os contos separadamente lá no Goodreads, deixar tudo bonitinho. Mas chegou uma hora que as histórias começaram a se embolar na minha cabeça, teve conto que era tão ruim que eu pulei. Então, ao todo, não foi uma leitura muito boa. Eu li assim, em um dia, fui passando, tinha conto que eu nem queria ler, pulei, e aí terminei com a sensação assim, tipo, podia não ter lido. E não ia mudar muito minha vida. Deixei com 3 estrelas porque o conto da Leigh Bardugo, o da Stephanie Perkins e mais um outro lá que eu também não lembro, foram legaizinhos, deu pra curtir. E por fim, chegaram acho que as estrelas do meu mês, que eu li entre ontem e hoje de uma vez, assim, numa sentada só, que foi O Meu Romeu e a continuação Minha Julieta. É muito difícil eu ler romance, assim, livro que é 100% focado no romance. Normalmente esses livros que eu leio, a gente tem um plot dentro dele e surge um romance, mas é muito raro eu ler um livro que seja só romance. E eu já vi umas avaliações bem podres sobre O Meu Romeu e a Minha Julieta, mas na verdade só sobre O Meu Romeu, porque às vezes as pessoas nem vão pro segundo livro, mas eu fui. E o que me surpreendeu? Gente, como eu gostei dessa história. Quando eu terminar Coração Perverso, não sei quando eu vou ler, mas quando me der na telha de ler e eu terminar, eu vou fazer um vídeo fechando a série, trilogia, que se chama Star Cross. Não fala isso em nenhum lugar da capa, mas eu descobri na internet. Mas por agora eu já deixo que eu gostei muito desses 2 livros, que eu sei que não é, assim, literatura de altíssima qualidade, não vai ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, mas foi muito gostoso de acompanhar, foi muito... despertou sentimento, sabe? Foi um romance, assim, legal, cumpriu o que um romance promete cumprir. Então, ainda que a tradução tenha tido alguns problemas, ou talvez o original mesmo, que não ajudasse, e que algumas situações fossem, assim, muito irreais, como tudo na vida parece se encaixar, como se fosse uma indireta pra eles, assim, como se o mundo girasse ao redor do casal principal, eu consegui completamente ignorar esses probleminhas, e a história em si foi muito gostosa, foi realmente, assim, eu não consegui largar. 4 estrelas pros 2. Gente, esses então foram os meus lidos de agosto, foi um mês super aproveitado, gostei praticamente de tudo que eu li. Se você já leu algum desses livros ou quer ler, se discorda, concorda com alguma das minhas opiniões, comenta lá embaixo, vamos conversar. Se você gostou, curte o vídeo também, se inscreva no canal se você não é inscrito. Lembrando aqui que quando o canal chegar a 300 inscritos vai rolar sorteio de um tom mais escuro de magia. E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigada por assistirem, beijo e tchau!